Bom dia pessoal, meu nome é Márcio. Estou fazendo aí esse primeiro vídeo do Andar Garnet. Muitas pessoas têm nos pedido, né, para poder fazer esse vídeo, como que é o nosso cultivo. E eu inicio aí, né, o nosso primeiro vídeo mostrando então as nossas plantas e a área onde a gente cultiva as vandas, né? Aqui é uma área residencial. Nós iniciamos o nosso trabalho há mais ou menos 2 anos. Tudo começou como um hobby, né? E aos poucos a gente está procurando se profissionalizar, né? Trazendo essas plantas da Tailândia, que foi uma febre, né? É uma febre para mim, que eu as conheci e o primeiro contato foi paixão à primeira vista. Então, aos poucos, né? Muitas pessoas vinham, comentavam, a gente está procurando, né? Já fizemos 3 importações. Essas últimas 2 semanas chegou mais outra importação. E eu vou procurar mostrar para vocês aí um pouco do nosso cultivo, tá? Bom, aqui nós temos algumas mudas de rincontílis que nós cultivamos elas no substrato, certo, pessoal? Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver as rincontílis, certo? Elas são cultivadas em substrato. Nós tínhamos as rincontílis cultivadas em raízes nuas, porém elas acabaram e agora nós ficamos somente com essas, que o cultivo está sendo realizado em substrato, tá? As plantas se desenvolvem muito bem, como vocês podem ver, né? Elas gostam aí a rincontílis gosta mais dessa umidade, não é mesmo? Porém, nunca que a água fique retida nas raízes. Elas gostam realmente dessa umidade, né? Mas que não fique encharcado. Então, o substrato à base de chips de coco, casca de pinos e carvão, comum para orquídea mesmo. Alguns eu até coloco as argilas expandidas para poder fazer uma drenagem, né? Uma areação melhor nas plantinhas, certo? Bem, aqui, como vocês podem ver, nós já temos as rincontílis maiores, né? Eu vou pegar algumas aqui. Essa aqui é uma rincontílis cartoon. Olhem só para vocês verem aí. A planta já está aqui, inclusive emitindo uma haste, tá? Todos muito saudáveis. Deixa eu pegar aqui para vocês uma outra, mostrar para vocês aí o enraizamento dessas plantas, como que é realmente incrível, né? As raízes, e elas se desenvolvem muito bem, né? A nossa área de cultivo aqui, nós temos uma protagonista que é realmente a jabuticabeira, né? A jabuticabeira, ela nos ajuda a manter a umidade aqui no local onde nós cultivamos. É uma planta já com mais de 40 anos que nós temos aqui na nossa residência, e ela é o xodó da casa, né? Produz jabuticaba umas 5, 6 vezes ao ano. É uma coisa assim impressionante o quanto que ela produz de jabuticaba. Então deixa eu ir mostrando aqui para vocês as vandas, que é o nosso foco, não é mesmo? Essas aqui são algumas rincontílis retusa, pessoal, tá? Que chegaram aí pra gente da Tailândia agora, certo? Estas outras aqui, essas menorzinhas, são as rincovandas, Rincovanda cultana millionbar. É um novo cruzamento, tá? Que tem flores perfumadas e maravilhosas, né? Ainda não floriram aqui no Vandário. É a primeira vez que a gente traz esse cruzamento, mas esperamos aí por fotos, né? Esperamos que sejam realmente tão maravilhosas como nas fotos que nos passaram lá da Tailândia. Bom, aqui nós temos algumas outras plantas que nós trouxemos. Esta aqui é uma touceira de Rincontílis coelestes blue. Essa touceira aqui deve ter aproximadamente umas 5 a 6 plantas, né? A planta mãe, e 5 a 6 plantas na mesma touceira. Nós temos elas também individualizadas, né?
Tá vendo, pessoal? São plantas compactas e elas são bem pesadas, sabe? Ela é bem diferente realmente. São compactas, plantas fortes. E aqui nós temos uma espécie de mini vanda, pessoal. Olhem só. Essa aqui é uma Rincontíleo coelestes com Cendefadenia mitrata. Certo? A Cendefadenia mitrata parece né? Eu vou mostrar para vocês, ele é uma planta de origem tailandesa mesmo, é uma planta espécie. E é um cruzamento da Rincontíleo coelestes com Cendefadenia mitrata. E aqui nós temos um outro cruzamento também, plantas novas, que é a Vanda brunea com Rincontíleo coelestes blue. Estão vendo? Todas muito saudáveis, algumas estão até emitindo mudas nas bases. Olhem só. Todas, o lote bem saudável. Essas aqui, pessoal, são as Rincontíleos in situ, né? É uma terminologia muito utilizada aí nos Estados Unidos. In situ significa plantas que como elas são realmente, né, na natureza. Então, inclusive, se vocês digitarem aí no Google Vandas in situ, que é INSITU, vocês vão ter muitas fotos das vandas como elas realmente são na natureza. E aqui, digamos, elas foram cultivadas, né, nesses toquinhos de madeira. Nós conseguimos trazer elas da Tailândia desse jeito aqui. São plantas já com 9 anos de idade. Olhem só o enraizamento. E o que é mais intrigante é como que a planta se sustenta, né? Nesses toquinhos de madeira. A estrutura radicular da planta é tão forte que elas conseguem manter a própria, né, todo o corpo da planta. Então isso aí realmente nos chama muita atenção. Essa aqui nós temos essas Rincontíleos, as laranjas, né, as oranges, e temos elas vinho, que seriam as reds, né? E são plantas enormes, um enraizamento belíssimo, tá? Olhem só para vocês verem como que estão essas plantas. Estão muito saudáveis, certo? O lote que está aqui com a gente, eles estão assim bem saudáveis mesmo. Todas as nossas plantas a gente procura da melhor forma cultivar com muito carinho, muita dedicação e para que elas estejam sempre saudáveis e que vocês possam recebê-las da forma devida, né? De um estado fitossanitário bom, e que vocês possam desenvolver o cultivo, né, com excelência. Bom, aqui agora vou filmar para vocês a nossa outra parte de cultivo e eu gostaria de mostrar inicialmente, né, que vocês podem notar que essa aqui é uma parte alagada, porque como nós estamos no centro de Belo Horizonte, literalmente, né, a nossa localização aqui é central, né? Nós estamos a 5 minutos do Shopping Boulevard. Estamos aí praticamente a 8 minutos do centro de Belo Horizonte. Então é uma área bem central. Nós estamos procurando centralizar algumas plantas aqui para poder ficar mais fácil para os clientes poderem vir, conhecer como que é o cultivo. E com isso, o que nós fizemos? Recentemente nós fizemos uma reforma aqui nesse espaço nosso. Aqui é um deck, vocês podem notar que é um deck até pequeno, na qual nós fizemos uma impermeabilização e nós mantemos uma lâmina d'água de aproximadamente 2 centímetros de altura, né? E com isso a gente consegue elevar a umidade do vandário e mantemos aí uma média de 60% a 80% dessa umidade relativa do ar. E as vandas se dão muito bem, pessoal. Elas adoram essa umidade relativa do ar, elas precisam, né? Nós sabemos aí que muitas localidades, muitos estados no Brasil sofrem com a umidade relativa do ar. Tem vezes que nós estamos aí com a umidade relativa em 10, 12%, não é mesmo? Então as vandas têm uma tendência a perder muita água para o meio, em função disso, né? Por essa falta de umidade. E o fato delas serem cultivadas aéreas, elas necessitam realmente dessa umidade e de uma rega diária, no mínimo uma vez por dia. Aqui no vandário nós costumamos regar as plantas no período da manhã, por volta de 8 horas da manhã, e no final da tarde, por volta de 3h30, né, 15, 16 horas da tarde, a gente molha de novo. Em dias muito, muito quentes mesmo, nós regamos as plantas ao meio-dia. Por que ao meio-dia?
porque é o horário mais quente do dia, né? As raízes estão nuas e, como eu disse, a planta começa a perder água para o meio, né? Então nós procuramos aí trazer essa umidade toda para a planta de novo, e as vandas costumam né, secar com 1 hora mais ou menos, as raízes já estão secas de novo, tá? Vou mostrar aqui para vocês o enraizamento das nossas plantas aqui no vandário. Notem só, raízes enormes, saudáveis, certo? Elas emitem muitas raízes e realmente o sistema radicular da planta é essencial para o bom desenvolvimento, né? Uma vanda sem raízes, literalmente, isso não é bom. Afinal de contas, a planta absorve todos os nutrientes, 90% dos nutrientes são absorvidos pelas raízes, não é mesmo? Então, vou mostrar aqui para vocês agora algumas vandas floridas. Nós estamos nos preparando para a exposição da Associação Mineira de Orquidófilos, que vai acontecer aqui no Minas Centro dias 16, 17 e 18. Estão todos convidados para poderem vir. E nós temos aqui vários cruzamentos, né, de vandas, algumas já até muito conhecidas. Essa aqui é uma Ascocentrum miniatum. Vocês podem notar aí que essa torceirinha deve ter aproximadamente umas 7 plantas, certo? Estão aí com as suas flores maravilhosas. Essa outra aqui, deixa eu ver se eu consigo retirar para mostrar para vocês, a Ascocentrum ampulaceum, também já muito conhecida né, pelos colecionadores e os fãs de vandas. São vandas que dão em torceirinhas, né? Nós as tínhamos individualizadas, porém acabamos vendendo todas. Aqui deve ter em média umas 7 plantas, tá? E notem o enraizamento, pessoal. Todas as nossas plantas com raízes novas, muitas às vezes que chegam da Tailândia, devido ao tempo que elas passam em trânsito da Tailândia até aqui, né? Normalmente elas vêm em frete aéreo e elas levam aí um dia praticamente aí, né? Um dia e meio para poderem chegar até Guarulhos ou Campinas, que é onde nós fazemos o desembaraço dessas plantas. E aqui a aduana leva em média aí 1 semana para poder fazer o desembaraço completo e elas aterrissarem aqui em Belo Horizonte. Então elas costumam chegar com as raízes, é o que a gente fala, com as raízes assim, ó. As raízes ainda boas, né? Mas que com o passar do tempo, vou até mostrar aqui para vocês algumas, assim que elas começam a se readaptar de novo, elas já emitem novas raízes, certo? Então são plantas muito resistentes. Olhem só essa aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olhem só, pessoal, raízes novas, certo? Então elas chegam da Tailândia com muitas raízes, certo? E elas, digamos que elas estagnam e depois elas começam a se desenvolver de novo, justamente por esse transporte, né? Por esse tempo que elas levam aí em trânsito. Bom, aqui nós temos uma vanda, é a vanda brúnea com tessellata, é um cruzamento de espécies, né? Planta linda, floração muito bacana. Estas aqui é uma planta que eu adoro muito, tem um roxo impressionante, é a vanda, deixa eu mudar a direção aqui, mas é essa meninona ali, ó. É a Vanda Ana com Dr. Anek, pessoal. Olhem só o tamanho dessa planta. Plantas enormes, tá? Muito fortes. Essa outra aqui também, olha que tá florida, um cacho enorme. É uma Vanda Dr. Anek com a Similan. São aí alguns cruzamentos, né? Essas aqui que eu mostrei são as Renantras filipenses, certo, pessoal? Aqui nós temos algumas Aerides ruletiana. Olhem só o tamanho dessas plantas. E elas entortam, né, pessoal? É uma coisa impressionante. As Aerides têm essa característica que elas começam a entortar.
né? Mas o enraizamento, vocês podem notar, um enraizamento que sai do centro da planta, né? É impressionante. Aqui nós temos algumas Aerides Bangkok, certo? E aqui são as mocaras, pessoal. As mocaras, na Tailândia, eles cultivam essas plantas. Existem dois tipos de cultivo. O cultivo delas em substrato, né? Lá na Tailândia, Vietnã, eles cultivam essas plantas em coxos enormes assim. Que, inclusive no Vietnã, eles usam muito o substrato de casca de amendoim. As mocaras adoram, né? As mocaras, arandas, que são as intergenéricas, né? São vários cruzamentos de Vanda que deram origem aí a essa denominação, que é mocara, kagawara, arandas, certo? Então você tem a opção de cultivar elas dessa forma aqui, em substrato. Como vocês estão vendo, substrato aqui nós usamos chips de coco, casca de pinos e carvão. Elas se dão muito bem. Inclusive mostrar aqui para vocês, ó. Olhem só para vocês verem aqui já a haste saindo dessa menininha, certo? E aqui, pessoal, nós temos algumas Vandas que é o que a gente chama de tetraploide, que tem o cromossoma duplo, uma até grudou ali a raiz, que são Vandas enormes. Elas têm um desenvolvimento mais rápido, vamos dizer assim, devido a esse cromossomo, né? E elas são plantas enormes. Algumas aqui da raiz mais a estrutura da planta, nós podemos dizer aí que elas chegam a 1,80 m. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês direito. Que a planta é grande mesmo, enraizamento pesado. Essas plantas aqui devem ter em média uns 7, 8 quilos uma planta dessa. São plantas enormes. Olhem só. Bem grandes, tá? Aqui atrás nós temos as famosas barbas de velho, que nós também cultivamos, certo? A propagação é muito simples da barba de velho. Ajudam aí, né, a dar um visual bacana para o vandário, e nós costumamos enviar no nossos todo shipment, né, todo envio que nós fazemos aí para os nossos clientes, a gente costuma colocar um pouquinho de barba de velho, né? Que o pessoal gosta e ajuda um pouco aí a conservar a umidade. Essas aqui são as Aerides, pessoal. Aerides Corá com a Rhinchotilis coelestis blue. Olhem só essas plantas, com o enraizamento delas, o tamanho das plantas e perfumadas. Deixa eu ver, eu acho que tem uma aqui que está no final da floração dela, ó. Olhem só as flores, que coisa mais linda, tá? E aqui nós temos uma Vanda sanderiana tipo. Nós temos um cruzamento da Vanda tauezuka com sanderiana. Ali, lá no fundo, pessoal, vou dar um zoom aqui. Nós temos as Chiloxistas, Chiloxista lunífera, a famosa orquídea aranha. Nós conseguimos trazê-las também já enraizadas em madeira. Elas não estão soltas, já estão bem pegas mesmo, da forma que elas estavam sendo cultivadas na Tailândia. Elas estão bem pegas, estão vendo? Ó? Nós temos as Chiloxistas Red e Yellow, certo? Opa. Bom, aqui nós temos a planta que deu origem ao nome do vandário, que é a Robert's Delight Garnet Beauty, pessoal, que tem o FCC AOS. São duas premiações internacionais, né? Pela American Orchid Society. E é uma planta que a floração é uma floração simplesmente exuberante, parece um aveludado. Olhem só o enraizamento dessas plantas, como estão belos, né? O enraizamento, todas muito saudáveis. Aí um lote aqui dessas plantas, certo? E aqui embaixo, pessoal, nós temos uma outra planta também que eu adoro muito, que é a Robert's Delight Inkstar. É um roxo impressionante, né? É aquele roxo, digamos, que as noivas apreciam muito. Aquele roxo, né, escuro, intenso.
Aqui nós temos uma Vanda Two Tone Parisian, que é a Vanda 2 tons, né? Aqui embaixo nós temos as Kagawaras, pessoal. Chegaram pra gente também aí agora recentemente. Nós estamos cultivando elas em raízes nuas. Algumas nós já até colocamos em substrato também, que vocês têm essa opção de colocar em substrato ou cultivar em raízes nuas. As plantas muito saudáveis, certo? Plantas grandes. Vocês podem notar aqui as plantas perto da minha mão, elas devem ter aí aproximadamente, vai dar uns 3 palmos grandes. As plantas estão bem saudáveis. Algumas mocaras sendo cultivadas em raízes nuas, certo, pessoal? Aqui nós temos também algumas outras vandas. E essas meninas aqui são as Paraphalaenopsis, pessoal. As Paraphalaenopsis são um cruzamento da Paraphalaenopsis labuquensis com a Vanda denisoniana. Nós trouxemos algumas dessas plantas aí também, tá? Aqui nós temos as Cuvadi fragrans, que tem um tom de roxo também maravilhoso, certo? E aqui várias plantas com hastes. Vou mostrar aqui para vocês como que todas aqui se dão muito bem. Várias plantas com haste, um lote inteiro com hastes florindo. Olhem só, pessoal, todas as nossas vandas. E acaba que a gente não consegue atender a demanda, infelizmente, pessoal, porque nós temos uma outra área de cultivo também, que a gente mantém outras vandas, e às vezes a gente não consegue atender a demanda, porque a maioria das pessoas querem as vandas floridas, não gostam de flores realmente, e o mercado funciona assim. E infelizmente às vezes a gente não consegue atender a demanda em função disso, né? Porque às vezes a demanda é muito grande e infelizmente a gente não consegue atender a todos. Inclusive agora nós estamos tendo que segurar algumas plantas por causa desse evento que nós vamos ter, porque senão nós não teríamos as plantas, nós não teríamos aí as vandas para poder expor, justamente devido a essa demanda, né? Vou mostrar aqui para vocês também uma touceira de Encontilis coelestes, tá? Tá na madeira. São ao todo aí 5 plantas, certo, pessoal? Que estão na madeira, na casca de peroba. Isso quando flore vira um show, um espetáculo. Elas ficam lindas. Aqui nós temos algumas toceirinhas de